Olá, olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Mulher Desperta. Hoje a gente vai falar sobre 3 pontos básicos, ou seja, são 3 bases para que a gente tenha uma segurança emocional e a gente vai adentrar e aprofundar juntos hoje sobre esse tema que é tão importante para nós, para as nossas relações ao longo da nossa vida. Então, se você não me conhece, o meu nome é Nadi Bolsas, eu sou terapeuta, especialista em trauma e abuso. Então, aqui a gente vai mergulhar juntos em todos os temas que fazem com que a gente muitas vezes fique paralisado em alguns lugares emocionais. A gente fica congelado nesses lugares através de gatilhos, né? E sintomas que impedem a gente de ter uma relação gostosa, não apenas com os outros, mas também ter uma qualidade de vida, em especial nesse relacionamento que a gente convive 24 horas, que é com a gente mesmo. Então agora a gente vai começar já a falar sobre as 3 necessidades básicas emocionais. Então é isso que vai fazer, né, com que eu tenha uma relação saudável comigo mesma e uma relação saudável com todas as outras pessoas da minha vida. Então aqui são 3 princípios, né? São 3 bases que é através dessa base que a gente vai levar, né, uma sustentação, ter uma relação sustentável ao longo da minha vida. Então esses 3 pontos são: primeiro, eu tenho a necessidade de ser vista, de ser reconhecida. Então, esse é o primeiro ponto em que eu preciso de prestar atenção, se eu me sinto vista e reconhecida nessas relações, mas em especial na relação mais íntima que você tem, que é a sua relação amorosa ou sexoafetiva, né? O segundo ponto, a segunda necessidade básica emocional, é ser ouvida. Então, será que quando eu falo, eu sinto que o outro está prestando atenção em mim? E por último, ser sentida, né? Será que eu me sinto acolhida? Eu sinto esse toque e quando esse toque acontece, será que eu me sinto segura com esse toque? Ou eu sinto repulsa? Então aqui a gente vai trabalhar juntos, né? O porquê que essas três necessidades básicas, elas não são bem percebidas, né, na nossa fase adulta. Muitas vezes a gente deixa passar batido porque elas inicialmente, né, não foram satisfeitas, tá? Então todas essas necessidades, elas vão ajudar a gente a sentir mais essa sensação de segurança e proteção dentro do nosso corpo. E é justamente aqui, através dessas três bases, né, que a gente vai entrar em contato com essa aceitação integral do nosso ser, de quem somos, com todas as falhas, com todas as nossas qualidades, e a gente vai poder viver na nossa autenticidade. Mas aí o que acontece, né? Em uma relação amorosa, a gente passa a perceber muito mais, né, esses gatilhos, né, que não são satisfeitos. Então é na relação amorosa que existe um espaço para a gente poder trabalhar e aprofundar em nós mesmos, né, esses desconfortos, esses pontos de desconforto que é justamente nessa relação afetiva que a gente vai encontrar, né, esses momentos mais íntimos e a gente vai perceber esses desejos mais profundos da nossa alma, né? Então, todas as nossas necessidades que elas não foram satisfeitas ao longo da nossa vida, né, elas são percebidas em relações que temos mais proximidade. Então, se a gente tem relações superficiais ao longo da nossa vida, nas outras áreas, né, como na nossa profissão, dentro do trabalho, os colegas de trabalho, na parte religiosa, ou alguns colegas, por exemplo, de lazer, de andar de mountain bike, enfim. Existem essas relações superficiais que elas não vão me permitir entrar em contato com uma parte mais íntima que é minha. E aí, portanto, eu não vou sentir assim
uma necessidade real de mudança, talvez, dos meus próprios hábitos, e, portanto, eu não vou conseguir identificar alguns processos de autodescoberta que eu preciso acessar, né? Então aqui eu até trouxe aqui para dizer que existe aquele ditado, né? Que a vida é uma escola, e eu gosto de dizer que enquanto a vida é uma escola, as relações amorosas são universidades, que a gente realmente faz cursos, né, nas relações amorosas, e a gente vai realmente entrando em contato com essas camadas internas dentro de nós. E é óbvio, se eu estiver disposta e aberta para entender quais são essas camadas, porque caso contrário, eu vou viver na evitação, no isolamento, sem querer entrar em contato com as minhas emoções. E isso também é muito comum, tá? Então, na relação íntima, como eu estava dizendo, é o lugar onde eu vou perceber a minha disposição e a minha disponibilidade para lidar com essas necessidades que não foram atendidas. Então, da onde que é que isso nasce? Eu acho que isso precisa de ficar muito bem esclarecido. Então, lá na nossa infância, e sim, não tem como a gente desvincular a nossa vida, a forma que a gente se relaciona no nosso dia a dia, na nossa fase adulta, e esquecer o que a gente aprendeu dentro de casa. E é justamente isso que muitas pessoas chamam de crenças limitantes. Então, lá atrás, eu fui adquirindo uma percepção de como que a minha mãe e o meu pai se relacionavam. Não apenas um com o outro, mas em especial como se eles se relacionavam comigo. E então, a partir desse relacionamento, eu fui criando um tipo de vínculo com eles. E eu fui começando a tatear essas relações que eram mais próximas a mim, e eu fui começando a perceber se eu podia ou se eu não podia confiar. Então vai depender muito de como que foi a sua infância. Se você teve pai e mãe ausente emocionalmente, intelectualmente, a nível de que você pudesse desenvolver essas percepções sensoriais e pudesse ser uma criança autêntica. Algo que a grande maioria de nós não presencia. E é justamente por isso que a gente traz uma grande bagagem de necessidades não atendidas. Então, essas necessidades é algo que de forma lúdica a gente chama de criança interior. Então, a criança interior nada mais é do que todas essas nossas vontades e desejos que a gente realmente precisou lá na nossa infância e também ao longo das outras relações na vida, mas que elas não foram atendidas. Só que aqui acontece um gap, um espaço que a gente precisa de completar, que não, agora que nós estamos na nossa fase adulta, não são mais os nossos pais que vão cuidar dessa nossa criança interior. Então, cabe a alguém que seja responsável por ela, né? E quem que é, então, essa pessoa? Essa pessoa somos nós. Só que acontece que ninguém contou nada disso pra gente ao longo da nossa evolução e crescimento como pessoas, né? E aí a gente vai buscar isso aonde? Da mesma forma que a gente aprendeu a buscar e se sentir protegido e seguro com os pais, mesmo não se sentindo seguro, mas ali eram as únicas pessoas, porque quando a criança está ainda em desenvolvimento, ela literalmente depende, não apenas emocionalmente, mas em todos os aspectos, ela depende de um adulto responsável para que ela possa continuar o seu crescimento. Depois que a gente vem para a nossa fase de adolescência e adulta, ninguém então vem contar para a gente, oi, escuta aqui. A partir de agora, é você que precisa de começar a olhar para as suas necessidades verdadeiras. Mas aqui a gente então começa a perceber que nós nem sabemos quais são as nossas necessidades verdadeiras. Então aqui a gente precisa de começar a perceber quais são as minhas necessidades. Então aqui, trazendo esses 3 bases de necessidade, a gente vai começar a observar o nosso nível de tolerância no aspecto do estou sendo ouvida, estou sendo reconhecida, será que estão vendo que eu estou aqui?
estão dando importância para mim? Será que essa relação me acolhe, me faz sentir protegida? Tá? E aí eu posso buscar isso dentro de mim, não apenas em aspectos externos a mim que a relação vai me trazer. Então eu vou observar aqui nesse meu próprio processo de autodescoberta, através dos meus desconfortos e dos meus gatilhos emocionais. Então eu vou começar a perceber sintomas de ansiedade, sintomas de impulsividade e de compulsões, às vezes processos de evitação e isolamentos também. Então todas essas são formas em que a gente aprendeu a lidar de forma defensiva quando a gente se sente ameaçada no ambiente, percebe? Então, se eu trago na minha evolução uma necessidade de falar e de ser ouvida, mas ninguém se predispõe a me ouvir de coração aberto, então pode ser que eu desenvolva, um silêncio. E aí eu entro, talvez, num processo de timidez como um sintoma traumático. Então, aqui eu estou trazendo apenas um sintoma para a gente poder perceber, que eu deixo de ser eu mesma e eu vou perdendo o fio da minha autenticidade. Aqui a gente percebe também que a comunicação demanda um espaço de fala e de audição ativa. Então, aqui não é apenas eu também estar nesse lugar de fala, mas também no lugar de escuta ativa. Então, será que eu estou escutando, sabendo ouvir o que o outro está me dizendo? Então, é aí que a gente começa a se inteirar. Como é que tá essa situação? Ou será que eu estou ouvindo só para rebater? Isso é muito importante. Existe também a necessidade que eu já trouxe de ser reconhecida, de ser vista pelo que a gente faz. Então, muitas vezes a gente está sempre fazendo, na expectativa apenas de que eu vou ser reconhecida. Mas eu preciso primeiro me reconhecer no meu próprio lugar. Caso contrário, eu vou me sentir preenchida apenas com a validação do outro. Então, aqui mais uma vez é a gente trazer essa habilidade de se perceber, de começar a entender que existem alguns aspectos de vazios emocionais dentro de nós e que a gente espera que o outro venha suprir e completar esse lugar. Mas primeiro eu preciso de fazer esse preenchimento eu mesma. Não adianta eu ficar apenas esperando pela validação do outro, porque senão a gente entra exatamente no processo de codependência emocional, o que é muito comum quando a gente traz essas inseguranças desde a infância, percebe? E aqui lembrar que a gente tem essa necessidade básica de ser sentido, de ter afeto, de ter contato de pele, de sensação de proximidade. E aí pode ser que você perceba, não, Nádia, eu não gosto de ter proximidade, pelo contrário, eu gosto de isolamento. Aqui é mais um sintoma traumático que você pode observar em você, porque o nosso objetivo como ser humano é nos conectarmos. E se eu preciso de evitar e de me sentir isolada, porque é só assim que eu vou me sentir protegida, mas ao mesmo tempo eu quero muito estar em conexão com alguém e eu não sei porque é uma confusão louca que isso acontece dentro de mim, me sinto perdida, Nádia. Então aqui é um sintoma de trauma, percebe? Então quando as nossas necessidades elas não foram atendidas e a gente não sabe como endereçá-las, o que fazer com elas, elas vão permanecer sufocadas e muitas vezes a gente vai expressar então como formas agressivas, como formas rígidas, não apenas com as pessoas, mas também com a gente, tá? E aí, enquanto a gente não sabe atender essas necessidades, essas demandas internas que a gente vai permanecer em busca de alguma coisa externa a nós, que a gente nunca vai de fato se assegurar e se sentir bem dentro do próprio corpo.
a gente vai estar sempre nessa sensação de medo e de ameaça constante, onde o nosso sinal de alerta interno, ele vai estar sempre ligado. E justamente por isso que a gente entra em esgotamento mental e emocional, uma sobrecarga muito grande. Imagina só você estar em hipervigilância o tempo inteiro. Então, esse processo de codependência emocional, ele mora muitas vezes nessas pessoas que não sabem essa delimitação emocional e também não sabem as suas necessidades básicas que precisam ser atendidas hoje na fase adulta. E a gente acaba, então, esperando por alguém que vem salvar a gente desse lugar tão desconfortável que está dentro de nós. Então, o resultado aqui é a gente buscar não uma dependência, mas uma interdependência nas relações. Que isso que é o esperado nessas relações saudáveis, né? Só que isso só acontece quando os pares reconhecem as suas próprias necessidades e conseguem expressar de uma forma assertiva. Então, aqui eu não vou agir mais de forma agressiva, eu já vou saber sintonizar com o que é que eu tô precisando, o porquê que às vezes eu fui engatilhada emocionalmente, ele falou, fez, ela falou, fez alguma coisa que me deixou em um lugar desconfortável, em que eu me senti ameaçada, eu preciso de entrar em contato com esse lugar, por mais desconfortável que seja, para eu entender o que essa emoção traz de informação para mim, para que eu possa, então, decodificar o que essa emoção está me falando, e através dessa decodificação, né, eu vou poder interpretar isso para quem está disposto a me conhecer e ficar comigo. Então, justamente para que isso aconteça, a gente precisa estar disposto a nos entendermos, a nos sintonizarmos genuinamente com as nossas emoções, porque só assim que a gente vai ter uma conversa clara, né, com as pessoas e com a gente mesma. E sem isso, a comunicação sai truncada, né? E é justamente através dessa comunicação falha que a gente impede uma comunicação verdadeira e transparente com os nossos pares. Eu espero que essa conversa aqui tenha feito um efeito para você. Para mim faz muito efeito, não apenas para mim, mas eu sempre levo isso no meu set terapêutico para as minhas pacientes. E eu acredito que isso vai fazer diferença na sua vida. Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.